Eu sou o padre Casimiro da Cruz Pedro. Eu digo padre porque sou padre de profissão. Ao nível do partido, desempenho a função de presidente da mesa do Conselho Nacional, um órgão que tem por função fiscalizar o exercício do partido, sobretudo do executivo, daquilo que são os programas no ato da interação com a sociedade. É um órgão que se reúne 2 vezes ao ano, na medida do possível, para avaliar o grau de execução do programa do partido. O Conselho Nacional esteve reunido há bocado. Como presidente do Conselho Nacional, como avalia o exercício do Executivo Municipal nas 4 autarquias dirigidas pelo MDM? Nós temos que ser muito concretos. O MDM aparece como um partido da alternância política e aparece como uma novidade. Por que é que eu digo isso? É que a nossa gênese moçambicana, os partidos de renome foram caracterizados pela guerra. A Frelimo nasceu, a sua gênese é da guerra. A Renamo também nasce no mesmo perfil de guerra. Fazer guerra para alcançar o poder. O MDM, contrariamente, nasce da vontade de fazer com que o povo moçambicano perceba que fazer política é uma das armas mais fortes, porque estabelece a ponte necessária, aquilo que se chama de conhecimento empírico ao conhecimento prático ou científico. Enquanto que a guerra obriga as pessoas a fazerem o que não querem, o que não gostariam, cria migrações, não é? Obriga as pessoas a fugirem. Mas a política, a sua gênese, aquela que é a natureza própria, que é a capacidade de organizar as pessoas e gerir na sociedade. Então, o MDM nasce com este pressuposto, porque havia alienações, as pessoas eram alienadas a seguir os partidos armados por medo. Se eu não estiver neste partido, vejo-me à nora ou ponho em perigo a minha vida. Mas o MDM não. Por isso é que vocês assistem a entradas e saídas livres de membros. E vai ser assim. Isto acontece em todos os partidos nos países mais desenvolvidos democraticamente. Sim. E quando nasce o MDM, apresenta a sua política democrática,
Daí o nome de Movimento Democrático de Moçambique. E porque a democracia é o poder do povo, então dá-se um espaço para aquilo que se chama expressão livre, liberdade de expressão, liberdade de consciência, liberdade de escolha. E esse partido vai continuar assim. É um dos motivos que faz com que grandes figuras que conhecem de fato o que é fazer política só poderão encontrar espaço no MDM. Para aqueles que estudaram e conhecem cientificamente o que é fazer política na era da democracia, só poderão encontrar espaço no MDM. Quando fizemos o segundo congresso, em dezembro do ano passado, foi posto à prova o próprio presidente, fundador do partido, não é? O David Simango. Portanto, tinha que se candidatar. Por-se a prova é que tinha que ser reeleito, né? Tinha que se candidatar, pôr-se como candidato para a direção do partido. E isso foi expresso para todos os membros. Quer dizer, aquele que se achasse com capacidade para dirigir o partido, podia fazê-lo, podia se candidatar. Ele apresentou a sua candidatura e ninguém se manifestou. Então foi o único candidato no Congresso. Foi votado. Sim. E por unanimidade, porque não tinha concorrente. Então, se haviam por ali, digamos, espaços para que alguém se manifestasse e não o fez, não diga que não lhe foi dado esse espaço. Portanto, com isto quero dizer que o presidente David Simango é presidente por vontade mesmo dos membros que militam neste partido. Foi votado e venceu. Indo concretamente à minha questão, as 4 autarquias governadas pelo MDM, uma vez estamos no final do mandato autárquico, este ano vai terminar, qual é a avaliação que faz sobre a governação nestas 4 autarquias? Por acaso, fruto desta filosofia de governação que decorre da natureza do partido, eu avalio positivamente. Por quê? Porque se formos a ver os feitos nessas autarquias, foram tais que trouxeram novidade jamais vistas em todas 53 autarquias. Desde a existência das autarquias, as autarquias governadas pelo MDM foram as únicas que trouxeram transformações profundas, que demonstraram que as receitas que decorrem da contribuição das populações, dos munícipes, fizeram-se sentir através de realizações. Estamos a falar de
transformação em si das estradas ficaram transitáveis, da colocação de sinais luminosos para controlar o tráfego. Estamos a falar de semáforos. A própria reestruturação das cidades, embelezamento e criar espaços de lazer que jamais foram vistos desde a independência. Então, nós estamos a devolver aquele aspecto originário de que, de fato, devem ser as cidades. Isto é visível na Beira, é visível em Climane, é visível em Nampula e é visível até no Gurue. Até no Gurue. Quem vai a Gurue sente que, afinal de contas, havia ali uma cidade perdida antes da governação da MDM. E é uma cidade que se chama agora Suíça de Moçambique. Porque com as chazeiras que contornam a cidade, dão outra beleza. Eu acabo de voltar a 4 dias do Gurue, exatamente para ferir in loco o ponto de situação da cidade. E encontrei. Conversei com munícipes, alguns da Frelimo, de outros partidos. De fato, confirmaram que a cidade do Gurue voltou a ser cidade, como era na era do colono. Então, isto faz-nos sentir que temos uma responsabilidade política de restituir a natureza e o potencial que as cidades moçambicanas foram. E esse desafio encontra, claro, nos outros partidos alguma inveja. É natural, é normal. Alguém pode imaginar que não, apenas é uma iniciativa do autarca, do edil, que está à frente da governação da determinada cidade. Não, é uma filosofia interna do partido. E há uma interajuda, percebe? Uma interajuda. Por isso vocês viram que o município de Climane apoia, tem acordo de gemelagem com Beira, com Nampula, com Gurue. Então se vê que se uma das cidades se vê na incapacidade de resolver algum assunto, apela a outra cidade e acaba dando-se resposta à situação. Quanto às eleições autárquicas que vão acontecer neste ano, a 10 de outubro, até que ponto o Partido Movimento Democrático de Moçambique está preparado para fazer face a essas eleições? Vai concorrer nas 53 autarquias? Se não, por quê? Olha, o MDM é um partido que veio para se afirmar na sociedade moçambicana e não pode se abdicar aquele que é o sonho deste povo, porque todo Moçambique ouve dizer de Nampula, ouve falar de Climane, da Beira e até do Gurue, e gostaria de ver replicado aquilo que está a se realizar nestas cidades. Então, esse é um mandato, quer dizer, é uma obrigação que nós levamos, é a bandeira que temos que levar a todas as cidades.
Sim. E vamos continuar a fazer através da concorrência de todas as cidades deste país. E temos condições, temos personalidades, temos individualidades com a capacidade de poder fazer valer ou fazer a réplica da filosofia de governação do partido nessas cidades. Então, cientistas ou analistas políticos referem que o MDM está a um passo do fim. Alinha nesse fio de pensamento? Sabe, com que princípio é que chegam a essa conclusão? De onde vem esse pensamento? Por que é que eles chegam a pensar nisso? Fala-se, por exemplo, da saída de algumas figuras proeminentes internas dentro do partido MDM. Estamos a falar nomeadamente de António Frangolis, estamos a falar de Venâncio Mondlane, estamos a falar do falecido Mahamudu Amoran, entre outros. E, por causa desta ordem de acontecimento, alguns analistas políticos acabam predizendo que no futuro o partido MDM poderá encontrar o seu fim. Será que é verdade? O padre Casimiro alinha nesse fio de pensamento que o partido MDM poderá terminar? Nunca. E é uma falácia. Sabe por quê? Existe o princípio da seleção natural, que já conheces. Disse muito bem no início que este partido é democrático. As pessoas entram livremente e podem sair também livremente. Se as pessoas entrarem é porque encontraram um partido do MDM a existir. Se saem, não quer dizer que o partido vai morrer. E, sabes, eu só posso conviver com aquela pessoa que se adequa à minha natureza, ao meu ser, ao meu estilo de ser-estar. Quando a pessoa não encontra esse espaço, se calhar já não é democrata. Pode ser de outro perfil. Então, eu não acredito. A pergunta que lhe faço é que, então, antes dessas pessoas não existia o MDM? Sabes, em todo o mundo, as pessoas entram muitas vezes com objetivos individuais para ver realizados, concretizados esses objetivos. Não conseguem transcender os seus apetites carnais para se focarem aos objetivos, aos valores e à missão pelos quais este partido existe. Então, quando não se compagina com estes princípios, com a visão do partido, com os valores desse partido, então vem-se à nora. Julgam que não terão, não hão de alcançar os seus intentos. Ou melhor, a sua realização pessoal fica adiada. Então procuram encontrar onde é que será possível facilmente resolver os seus problemas pessoais. E eu dizia que este partido vai continuar a existir com pessoas que percebam o que realmente
fazer democracia. Vão continuar a entrar e vão continuar a sair. Haverá sempre purificação das fileiras dos militantes deste partido. Ou as pessoas são democratas ou não o são. Porque não se pode colocar o saber só concentrado numa individualidade. O partido tem os seus estatutos, tem a sua filosofia de fazer política. Então, nem que eu seja sábio e traga que bagagem, se eu não faço simbiose do meu saber com a natureza deste partido, nunca vou ficar feliz. Padre, alguns membros desertores, digamos assim, do partido acusam o presidente do partido de tribalismo e de ser avesso a outras opiniões. Será esse o clima que se vive internamente no partido? Não é verdade. Então, repare só, o Manuel de Araújo tem a sua forma de fazer valer as suas iniciativas pessoais. Ainda que ele esteja orientado pela filosofia do partido, ele tem a sua maneira de fazer valer os princípios partidários. Tem a sua praticidade. Ele aparece ao público, fala normalmente e vocês viram que até faz críticas, não é? Apesar de muitas vezes não ser o fórum apropriado de fazer críticas internas, não é? Mas vocês nunca viram em nenhum momento o partido aparecer a afrontá-lo. E comparando até com outros partidos, o MDM é um dos partidos cujos os seus edis têm a liberdade de iniciativa, ok? Então, isso é um dos motivos, ou a demonstração de que não é verdade de que David Simango é tribalista. Manuel de Araújo não é familiar de Simango. A Morânia não foi familiar de Simango. Ok? Orlando Janeiro não é família de Simango. Manuel de Araújo é Machuado, Orlando Janeiro é Lome, o Mahmoud Amorani é Macoa, ou foi Macoa. Então, se não estariam aí os seus primos, os seus... não é? Então, isso são falácias que só têm a intenção de denegrir o partido. A intenção, porque há um ciúme, temos que ser sinceros, há um ciúme de sentir, mas como é que este partido está, ou tem capacidade de gestão, de fazer gestão pública, ok? Sendo ainda um partido muito novo, ok? É um partido que está há 10 anos, nasceu há 10 anos e hoje está a vincar, está a fazer valer as suas políticas, ok? Então, não é verdade, eu não sou familiar de David Simango, entretanto sou presidente da mesa do Conselho Nacional. Sr. Presidente, como é que avalia os últimos acontecimentos, o possível adiamento da realização das eleições autárquicas de Moçambique? O que acha que deve estar por detrás deste comportamento do Partido Frelimo na Assembleia da República? Em princípio é que em Moçambique não se faz política, faz-se a política. Ou falta de urbanidade democrática. Temos
classificar assim. Quer dizer, ainda prevalece o totalitarismo. E o que é totalitarismo? Se reparar bem, é que o totalitarismo nasce da negação da verdade no sentido objetivo. Ok? Portanto, há uma tentativa de ofuscar a verdade democrática. Isto é, a natureza em si da democracia. E quando as pessoas não estão preparadas, procuram adiar o cumprimento dos prazos marcados legalmente pela Constituição. Se reparar, é que o MDM foi o primeiro dos partidos na arena política nacional que identificou os seus cabeças de lista. Mas este critério foi proposto por quem? E por que é que eles não avançaram? Tendo sido algo que foi acordado pelos dois partidos. É verdade que o MDM foi o pioneiro, foi o primeiro que já estava a avançar com esta natureza de descentralização completa, de fazer com que o poder se faça sentir, ou então desça até as populações mais simples. Ou dar a oportunidade para que as pessoas sintam que são elas que mandam. Mas estas pessoas, se tu reparares, ainda estão agarrados, têm receio de conceder a liberdade, de o companheiro poder se expressar livremente. Sim. Quer ainda continuar a impor às populações. Então, isto é violação dos princípios democráticos. A se concretizar esse adiamento das eleições, que implicações isso pode dar ao processo democrático nacional? Vai ter implicações muito drásticas. Primeiro, vai cair aquela confiança, tanto nacional como internacionalmente, com relação ao governo de dia, que quer à força manter-se no poder sem legitimidade. Essa vai ser a leitura que se fará. 2, coloca a população moçambicana refém de um regime que não é da sua vontade. Porque a vontade é expressa através do voto, através de eleições periódicas. E se não acontecem, o que quer dizer? É manifestação clara do totalitarismo e não da democracia. E para próximas eleições, estamos a falar, por exemplo, de cidades onde os edis ou os possíveis cabeças de lista desertaram do partido do MDM. O padre explicou muito bem aqui que é a natureza da democracia interna do partido. Tem algum plano em manga? Já tem nomes, por exemplo, para todas as 53 autarquias? Eu disse que o MDM tem dentro de si personalidades e não só, também tem fora pessoas que ainda pretendem aderir à filosofia partidária do MDM. E não há nenhuma autarquia onde não haja personalidades com capacidade de gestão dessa mesma cidade.
temos pessoas e não precisamos de importá-las de outros partidos, como fazem alguns. Sim. Então, queria concluir que não temos falta de figuras. Alguma mensagem a avançar para o povo moçambicano, tendo em conta o período que nos encontramos? O povo moçambicano deve, com sã consciência, fazer leitura dos objetivos pelos quais cada partido se faz vincar, se faz apresentar publicamente como alternativa política. E o povo moçambicano deve fazer leitura do antes, o agora e o que poderá ser o amanhã, em função daquilo que tem como experiência. Sim. A nossa experiência de governação não é uma experiência, não somos uma ilha, ok? E as pessoas veem nos mídias, acompanham as realizações, passam por esta cidade onde nós estamos a governar até o momento. Então, eu queria apelar ao povo moçambicano para que tenha coragem de apostar no MDM. Não estou a fazer uma campanha. É que é o único partido que, primeiro, ouve as populações e traz as suas políticas de governação. Isto é, nós fazemos aquilo que se chama governação participativa. A nossa filosofia de governar não é apenas do partido, mas também auscultamos quais são as aspirações dos populares e conjugamos com os nossos estatutos e aí implementamos. É daí que decorre, de fato, a realização do modelo de fazer Climane, de fazer Gurue, de fazer Nampula e de fazer Beira. Sim. Se reparar, não somos reféns, a população também nunca vai sê-lo, do modelo de ser do MDM, porque as circunstâncias mudam e nós estamos prontos para acolher e adequarmos-nos às circunstâncias do momento. Sim, não temos medo. Por isso, dizia e volto a dizer, para aqueles que se calhar não conseguiram corresponder o seu ser ao ser do MDM, não encontram espaço, não encontraram espaço. E são as pessoas que se afastam. E não estamos preocupados com essas pessoas. E, aliás, se outros partidos são maduros, eu creio que poderão questionar, de facto, o porquê é que essas pessoas se afastaram. Não foram expulsas, livremente se afastaram.
E se em um pouco momento vão se integrar noutras formações partidárias, então deviam procurar perceber, mas o que é que terão feito o suficiente para merecerem dizer agora passamos para apoiar Cicrano, Beltrano. Sim, de outras formações partidárias. Vem mesmo para fazer valer a natureza, os valores desse determinado partido, ou tem objetivos concretos, pessoais, sim, que diferem da natureza dos partidos a que eles se integram. Então, isso eu apelo à população para questionar essas personalidades, essas figuras. Questionem se são fiáveis ou não. É como um homem que hoje compromete-se com uma mulher, passado 2 anos, diz que não serve essa mulher, busca outra mulher. Passado 1 ano, diz que não, também não serve, vai buscar outra. Esse homem não é sério. Tem que chegar a essa conclusão, que não é sério. Um homem sério é aquele que senta, encontra a circunstância adversa da sua própria pessoa. Então tem que saber embeber-se do diferente. Tem que, aquilo que se chama, tem que se enculturar, sim, da filosofia partidária, do partido a que se integra. Se não consegue, então essa personalidade não foi feita para fazer política.